Bem-vindo ao Raciocínio Aberto. Eu sou o André Luzardo. Nesse episódio eu tive uma conversa bem legal com o Eduardo Dias. Para quem não conhece, o Eduardo já acreditou nessa história que eu sempre pensei que fosse só trollagem, que é o chamado terraplanismo. Mas ele conseguiu ver logo em seguida que aquilo não fazia o menor sentido, e hoje ele tem um canal no YouTube dedicado a ajudar outras pessoas a sair dessa ilusão. Eu pessoalmente tenho interesse nessas experiências de mudar de ideia. Então, para mim, esse bate-papo com o Eduardo foi uma excelente oportunidade para aprender um pouco mais sobre como isso acontece. Foi a minha primeira entrevista pela internet e eu tive uns probleminhas com o áudio. A minha ideia original era gravar cada um o seu próprio áudio e depois na edição eu colocaria os dois juntos. Assim a gente evitaria esse som ruim de internet. Mas o aplicativo que o Eduardo usou, infelizmente, gravou os dois áudios juntos e não deu para separar. Mas não ficou ruim. Na maior parte do tempo deu para usar os áudios separados. O problema é só quando a gente fala ao mesmo tempo, ou quando eu fico me metendo enquanto o Eduardo está falando. Eu também não consegui pronunciar direito o medicamento que está sendo agora o motivo de disputa política, a cloroquina. Bom, eu ia comentar um pouco sobre essa politização da pandemia do coronavírus que a gente está vendo acontecer no Brasil, mas acho que vai ser melhor dedicar um episódio inteiro para isso. Eu falei um pouco sobre isso em um post recente na página do Facebook e a recepção foi muito boa. Mas houve também vários mal-entendidos que não são fáceis de desfazer. E esse episódio ia ficar muito longo se eu tentasse. Então, por enquanto, eu vou só lembrar aqui que esse é um momento de muitas e grandes incertezas. Existe toda uma área de pesquisa, multidisciplinar inclusive, que se dedica a estudar a tomada de decisões sob incerteza. Nesse tipo de decisão, tanto os resultados quanto as probabilidades de cada resultado podem ser completamente desconhecidos. Isso é importante na hora de decidir quem escutar ou em quem confiar. Se a pessoa, o dito especialista, falar com muita certeza, se ele não se der o trabalho de identificar onde estão as incertezas, isso é provavelmente sinal de que ele não merece confiança. Tome essa questão da cloroquina, por exemplo. A gente simplesmente não sabe se ela tem algum efeito contra o Covid ou não. E não sabemos porque não foi feito ainda um estudo controlado e randomizado de qualidade. Então, a pessoa que disser que já sabe que a cloroquina funciona vai estar necessariamente falando bobagem. Mas quem dá a entender que não há nenhuma esperança de que a cloroquina tenha algum benefício, ou que os efeitos colaterais dela são muito piores do que realmente são, também está falando bobagem. A cloroquina não é uma fosfetanolamina da vida, uma droga que não tem nenhum mecanismo plausível para surtir o efeito que se espera. Há bons motivos teóricos para pelo menos investir em um estudo com ela. E é exatamente isso que a Organização Mundial da Saúde está fazendo nesse momento. Eu sei que já tem estudos mal feitos com essa droga, mas um estudo mal feito não é evidência nem de presença nem de ausência de efeito. Outro exemplo de falha no raciocínio é não levar a questão econômica em consideração. É difícil fazer isso, porque à primeira vista parece que vidas sempre têm precedência ao dinheiro. Mas é só parar para pensar um pouco que a gente se dá conta que isso não é sempre verdade, e nem é o mais racional. Uma recessão econômica muito grande tem efeitos devastadores na vida de muita gente, principalmente nos mais pobres. Mas é difícil comparar a perda econômica com a perda de vidas. Por isso que é importante encontrar uma métrica que permita fazer essa conversão entre dinheiro e vida. Eu já comentei sobre uma dessas métricas na página, que é o conceito de valor estatístico de uma vida, que nos Estados Unidos é de 10 milhões de dólares. Usando esse valor, daria para converter as vidas perdidas pelo Covid para dólares, somar com os dólares perdidos pela recessão econômica e assim ter uma função de custo, em termos de dólares, que a gente pode calcular para cada estratégia de contenção do Covid. A estratégia que minimiza essa função é a estratégia ótima do ponto de vista racional.
Enfim, tem outras métricas possíveis de se usar, mas o debate devia estar sendo feito nesses termos, e não ouvindo só um lado, só o econômico ou só o epidemiológico. E para quem está confuso com o comportamento aparentemente errático do Bolsonaro nessa história toda, deixa eu dar aqui uma explicação que eu li esses dias e que fez bastante sentido. O Bolsonaro se elegeu com a promessa de que ia salvar a economia. É certo que o fechamento do comércio e o isolamento social vão causar um estrago econômico. E o Bolsonaro não quer ter a sua imagem associada com isso. Por isso ele vem tentando colocar a culpa nos governadores e prefeitos, para depois, lá na frente, ele poder lavar as mãos. É óbvio que eu não tenho como saber se é exatamente isso que ele tem na cabeça, mas que faz sentido, faz. Eu também não acho que seja a melhor estratégia, mas politicamente ela pode até ser. Eu preferiria que ele fosse honesto, que ele explicasse o que está em jogo, assegurasse que está trabalhando com os melhores especialistas para encontrar a estratégia com o melhor custo-benefício, esse tipo de coisa. Mas o Bolsonaro não tem QI para isso. E, francamente, se o povo quisesse ouvir isso, não teria escolhido aqueles dois no segundo turno. Outra coisa que atrapalha muito na hora de pensar racionalmente numa situação como essas é o medo. A gente tende a se deixar dominar pelo medo. E é pior ainda nessa era das notícias constantes. O fenômeno do viés negativo na mídia é bem conhecido. Quanto mais aterrorizante a manchete, mais cliques o artigo recebe. E é uma questão evolutiva. Nossos ancestrais que não prestavam atenção nos sinais de perigo, muito provavelmente não deixaram descendentes. Então, hoje em dia, a mídia explora essa tendência para ganhar dinheiro. E a gente acaba caindo num ciclo vicioso. Quanto mais notícias ruins a gente lê, mais a gente fica com medo e mais prestamos atenção nas notícias ruins. Às vezes, o único antídoto para isso é simplesmente reduzir a nossa exposição à mídia. Evitar entrar muito no Facebook e Twitter, por exemplo. É o que eu tenho tentado fazer. Tem ajudado um pouco, mas eu admito que não é nada fácil. Principalmente porque eu recebo a maioria das minhas notícias via Facebook e Twitter. Pronto, chega de coronavírus por enquanto. Agora, vamos falar sobre Terra plana com o Eduardo Dias. Então, eu estou aqui com o Eduardo Dias. Eduardo, obrigado por aceitar participar do programa. Opa, eu que agradeço aí o convite. É muito legal, né, conversar a respeito do que eu venho trabalhando há um bom tempo aí já no YouTube. E vamos ver o que rola esse bate-papo aí. Espero que seja agradável. Sim, sim. Não, eu, como imagino que a maioria das pessoas, descobri a tua história para aquela matéria na BBC, né? Na BBC Brasil, que achei a história muito interessante. E eu não sei se você já conheceu a minha página e o blog. A gente fala muito, né, sobre essas questões de crenças. E eu sempre tive interesse, assim, né, de como que as pessoas mudam de ideia. Principalmente, assim, de um culto, de uma ideia que é tão arraigada, né, na pessoa. E dei uma olhadinha lá, eu vi que realmente tem algumas coisas voltadas para a questão da fé, né? Um pouco de conspiração no meio. Mas eu dei uma olhada superficial, né? Então nem posso falar muito, mas é um assunto que eu acho bacana. Eu vou começar a acompanhar mais lá. É legal também, né, que o pessoal tenha conhecido um pouco do meu trabalho no YouTube, a minha história, por conta daquela entrevista ali na BBC. Foi quando a menina me fez o convite, eu fiquei um pé atrás, mas depois eu achei que seria interessante e o que eu vi, né, o retorno foi positivo. Perfeito. Mas então, me conta um pouco dessa tua história. Pelo que eu entendi, você era evangélico. Sim, sim. E você era muito crente ou não? Pelo que a matéria passou ali, parece que você não acreditava muito, assim, mas ia. Não, eu fui criado dentro de igrejas evangélicas. Eu até acreditava, né, naquilo tudo, só que eu questionava um pouco todo o sistema,
tudo aquilo que a gente vivia ali dentro, os dogmas, eu questionava muito, mas sempre acreditei. Eu ainda sou cristão, né? Mas tô com o pé, eu vou até dizer que eu tô com o pé quase ali que no ateísmo. Chega a ser até um pouco forte falar isso para algumas pessoas que me seguem, mas por conta de alguns estudos que eu fiz e tal, a gente acaba ficando um pouco cético, né? Então eu sempre falo, eu sou cristão, mas esse cristianismo que a gente conhece aí, eu realmente tô fora, pulei fora. E então quando eu, pelo fato de ter sido criado dentro de igrejas evangélicas, eu sempre busquei alguns assuntos do tipo, né? Que todo mundo que foi criado, que conhece religiões, sabe que não tem como desvincular a religião com algumas conspirações. Não estou dizendo todas, quero até respeitar muitas aqui, né? Não estou falando se você é religioso, você é conspiracionista, não. Mas, de uma forma ou de outra, você acredita num tal apocalipse que está por vir. Você acredita que existe sim uma conspiração espiritual contra aqueles que estão do lado certo, vamos dizer assim também. Então, quem está ligado com religião sempre busca um pouco esse tipo de assunto. Mesmo que de uma forma leve, não assim, talvez a pessoa nem entre de cabeça na conspiração, mas sempre está de olho, sempre tem o conhecimento. E por conta do fato de eu estava saindo de igrejas, eu tinha começado a estudar teologia e ver que tinha algumas coisas erradas dentro das igrejas que eu seguia, dentro daquela religião que eu achava que era correta. E quantos anos você tinha, mais ou menos, nessa época? Olha, eu sempre fui assim, né? Mas essa questão de conhecer essas conspirações mais pesadas, como a Terra plana, foi... Olha, eu tenho uns 4 anos. Então tinha uns 28, por ali, 27, 28. Ok, recente. Recente. Isso foi em 2016. Antes disso, eu já conhecia outras conspirações, como a ida do homem à lua, eu achava que o homem não tinha ido à lua, e várias outras ali, das pirâmides. É complicado falar aqui, né? Mas tem muitas conspirações que eu conhecia, não acreditava. A única que eu caí realmente, as únicas, né? A questão da ida do homem à lua, eu cheguei a falar que realmente o homem não tinha ido à lua, era impossível e tal. Comprei essa ideia. E a questão da Terra plana, eu comprei, mas foi pouco tempo. Eu até falo lá que foi eu entrei no meio pra arrumar confusão com eles. Não foi legal. Porque de uma forma ou outra, eu sempre entrei nesse tipo de assunto, mas eu era honesto comigo mesmo, né? Tem gente que às vezes é honesto, mas é desonesto intelectualmente. Não quer acreditar numa verdade, num estudo. E eu era desonesto intelectualmente na questão da ida do homem à lua. Mas eu acho que ainda é um tipo de conspiração, vou dizer, não é tão nociva quanto a Terra plana pode ser, né? Então, na Terra plana, quando eu percebi onde eu estava entrando, eu fui assim meio que falando com o pessoal, né? Olha, essa questão parece que faz sentido, mas tá errado. Então, quando eu entrei ali, que começou a rolar algumas tretas, entre aspas, aí, né? Mas como é que foi essa entrada? Você tinha amigos que acreditavam na Terra plana, ou você foi pesquisar por si só, na internet, canais de YouTube? Como é que foi? Eu entrei por conta do YouTube mesmo. Eu pesquisando aqui, assistindo a vídeos de debates religiosos. Debates religiosos aqui no YouTube, algumas pessoas conhecem aí. Eu conheci 2 pessoas falando de Terra plana, e um desses falavam sobre religiões, sobre ufologia. Eu nunca gostei muito de ufologia, não, nem conheço muito, mas esse canal falava. Então, ele ligava um pouco a religião com a ufologia, né?
Então era um canal de religião, mas também falava essas outras. Exatamente, é um canal mais voltado para religião. Ele parecia ser aquele desigrejado. Parecia ser aquele evangélico que saiu. Foi o mesmo caminho que o meu, né? Sim. Então, ele falava muito sobre essas questões de dízimo, sobre algumas histórias paralelas envolvendo o povo hebreu, ali a galera que conhece a Bíblia, talvez conheça também essas histórias paralelas. E ele fazia uma ligação sobre por que hoje as religiões seguem um caminho tal. E eu acompanhava, não gostava muito, mas acompanhava ali. E vi ele fazendo uma live sobre terra plana com outro terraplanista, um famoso terraplanista aí no Brasil. E quando eu vi essa live, eu meio que achei que fazia sentido. Eu gostei do assunto. As primeiras vezes eu não gostei muito não, que foi em outro canal que eu assisti, eu nem dei muita importância. Mas quando eu vi mais, eu achei que alguns argumentos ali faziam sentido. Mas ele baseava essa crença na Terra plana nas escrituras, no que diz na Bíblia, por exemplo, porque eu sei que a Bíblia tem algumas passagens que faz uma alusão, né, à ideia da Terra plana, particularmente no Gênesis, né, em Provérbios também, se eu não me engano. Mas nunca foi uma posição, até onde eu sei, nunca foi uma posição dogmática da Igreja Católica. Eles não era esse o dogma, né? Então eu não sei, esse youtuber que você via, ele fundamentava nisso na Bíblia ou vinha de outro lugar? Olha, eles sempre usaram, né? Esse também, todo terraplanista usa a Bíblia bastante. Quando eles não têm muito argumentos, eles usam a Bíblia, mas no começo eles só pincelavam, só falavam da Bíblia, porque, como você disse, né, se o cara quiser interpretar como uma defesa de terra plana ali no Gênesis, até pode, não vou ser hipócrita e falar que não dá não, mas se você conhecer um pouquinho da história, o contexto, você vai ver que não tem nada a ver. Mas eles usavam sim, só que eles tentavam muito falar a questão mais de geografia, questão lógica, vou até partir para a parte científica, mas como eles não têm conhecimento científico, é um pouco complicado usar essa palavra. Né? Mas eles usavam mais a questão da lógica, distância do Sol, distância aparente, Lua, a questão da curvatura, isso aí, horizonte. Lá no começo eles usavam muito isso. Sim. Então, eles pincelavam Bíblia, sim, mas eles convenciam mais o pessoal por outros motivos. Mas esses motivos aí, você se convenceu, assim, que essa pode ser mesmo, né? Foi um desses motivos aí que eu achei por um tempo, né? Pouco tempo, eu achei que tava fazendo sentido aquela história. Eu até falei lá pra menina lá, ela não colocou na entrevista, que a questão da Lua, a gente olha a luz que tá vindo da Lua, né? A Lua tá sendo refletida ali, a luz da Lua. Sim. E às vezes, dependendo do dia, dependendo da posição, a gente consegue ver a parte iluminada da Lua voltada para um lado e o Sol não exatamente naquele lado. Depois a gente entende por quê, tem alguns estudos. Então esse argumento foi o único que, para mim, fez um pouco de sentido meio que para abraçar o movimento. Eu lembro que eu tenho um amigo agora que tá até na Bélgica, ele tava aqui em casa, eu falei, cara, eu apresentei isso a ele. Eu falei, olha só a Lua, tá vendo a posição da parte iluminada dela? Agora olha o Sol, não tem sentido algum isso. Eu lembro que ele até falou, nossa, cara, pior que é mesmo. Mas ele não chegou a cair no assunto e nada não. Mas então foi o único argumento que eu, tipo assim, cheguei a dizer, realmente parece que os caras têm ali, sentido, terra é plana pode e ser tal. Que tenha. Eu entrei no meio deles ali e logo de cara eu já vi que tava tudo errado, mas eu tava com eles ainda, tipo, não, terra é plana, mas só que, olha, tem erro nisso, tem erro naquilo, daqui a pouco eu vou contando tudo. Sim, pois é. Não, porque eu vou te ser bem sincero que eu assim, quando eu não sabia dessa história, faz pouco tempo que eu entrei em contato que eu soube que existia um movimento de verdade que defendia que a Terra era plana.
E eu nunca levei muito a sério, porque sabe como é que é essas coisas hoje em dia, né? Pode ser que seja uma trollagem aí, sabe? Só uma coisa assim. E eu por muito tempo pensei, assim, 1 ano, pensei que isso só pode ser trollagem, sabe? Não é, o pessoal não leva isso a sério, sabe? Mas aí, então eu nunca entrei muito a fundo. Eu acho que eu vi um vídeo, estava naquele programa, como é que é o nome? Num programa de entrevistas aí que tem na televisão. Agora eu não vou me lembrar do nome do cara. Mas tinha um grupo de terraplanistas e eles ali estavam explicando toda a história. Danilo Gentili? Isso, acho que era esse aí, do Danilo Gentili, esse mesmo. E eles explicavam, assim, levando a sério, sabe? Não, mas a Terra tá aqui, e depois tem um domo como se fosse um domo de vidro em cima. E eu não, então, eu até agora eu não sei, na verdade, o que eles acreditam exatamente. Então, se tu puder me iluminar. Não, tranquilo. Então, é aí que a gente começa a ver que terraplanista é desonesto. Os terraplanistas, lá no começo, eles falavam com base até na Bíblia, mas depois eles usavam outros argumentos físicos aí pra gente também crer, né, nessa ideia maluca. Então eles acreditam que a Terra realmente é plana mesmo, né, o mar planinho ali, e que tem uma cobertura em cima da Terra, porque Deus fez isso, e acima dessa cobertura existem águas. Eles só não conseguem provar nada do tipo, mas para eles seria isso. Aí fala do nivelamento das águas. Tem argumentos, né, que a gente acaba levantando que acaba quebrando essa questão. Como é que a água não cai? Não, água de cima? Pois é, não sei, tem uma água em cima, que tá, o globo de vidro esse, então, é como se fosse um aquário, uma coisa assim, que ele segura a água de cima, é isso? É tipo isso, tem um domo, né, eles acreditam num domo de vidro, como se fosse de vidro, eles não conseguem falar o material, mas tem um domo e acima do domo existem águas. Mas a maioria dos terraplanistas não tocam muito nesse assunto, que aí já parte mais para pro lado religioso. E eles só partem para essa questão religiosa quando o negócio tá ficando ruim para eles. Quando ele não tem muito argumento, aí eles partem para essa daí. Mas como eles não têm argumento algum, eles não gostam de tocar muito nesse assunto. Eu lembro que no começo eles falavam sobre algumas operações, Operação Dominique, Operação Fishball, que eles faziam testes nucleares e também faziam explorações na Antártida. Então eles ligavam uma a outra e ficava... A operação na Antártida era a Operação High Jump. Aí eles ligavam todas essas operações, falando que era uma só, e falavam que, olha, eles foram lá na Antártida explodir bombas atômicas no domo para poder saber a altura, porque eles, os senhores do mundo, já sabem que existe um domo e é impenetrável porque foi o Criador que fez. Então tem toda uma... Também eles acreditam que tem uma conspiração, assim, para deixar o pessoal nas sombras, assim, não saber a verdade, ou como é que funciona isso? Exatamente. Para eles, o mundo está de mão dadas escondendo essa realidade. A exploração espacial, satélites não existem. E quem é que coordena essa conspiração? Os senhores do mundo, né? Eles falam que são senhores, tanto que eles não gostam nem de falar. Quando perguntado quem são eles, aí eles são as pessoas que comandam o mundo, eles não gostam de falar, mas são, na ideia deles, né, os Illuminatis, os senhores do mundo, as famílias que tomam conta aí do mundo, que governam, né? São 7 famílias. E qual seria o interesse desses donos do mundo em que o pessoal acreditasse que a Terra é redonda? Então, vou falar o que o líder da Terra plana no Brasil sempre fala. O interesse seria esconder o Criador. Porque com uma terra fechada, com uma tampa, né, uma tampa de queijeira em cima, todo mundo ia saber que a gente foi criado, é um local especial. Como com o universo a gente seria só um acaso, né? Então essa é a resposta de um dos líderes da Terra plana. Deixa eu ver. Pois é, mas ainda...
Mas esses donos, senhores do mundo aí, eles teriam acesso à divindade, ou coisa assim, e não querem que a gente tenha acesso também? Ou... Porque o que eu não entendo é por que eles não querem que a gente saiba, né? Eu não entendo muito por quê. Porque, de uma forma ou de outra, se existisse um criador ou não, se a Terra tivesse uma tampa ou não, né, seria até muito mais fácil mentir. Eu sempre falo isso nas lives. Seria muito mais fácil mentir falando que a exploração, além do domo, é em água, do que no espaço, porque água todo mundo tem. Então, qualquer oceano ali, você faria uma tal exploração além do tal domo e pronto. Você estaria mentindo para todo mundo, já que precisa dessa mentira, né? Então, para mim também não faz sentido você ficar alimentando. Quando eu vejo alguém caindo nessa conspiração porque não tem um conhecimento correto de algumas questões de física, de geografia, como eu, né? Eu sou da área da música, então o cara às vezes se formou há 10 anos, 20 anos e não lembra mais nada do que estudou ali no ensino médio, fundamental. Beleza, a gente entende. O problema é aquele que fica caindo ainda e alimentando esse tipo, você mesmo fazendo esse tipo de questionamento. Não dá para entender por que os governos, as pessoas, os senhores do mundo iriam alimentar uma conspiração como essa. É sem noção. Porque outras conspirações, como por exemplo a dos alienígenas, né? Tem uma razão, até os caras bolaram uma razão até interessante, que os governos do mundo, ou o governo dos Estados Unidos, por exemplo, não quer que outros governos tenham a tecnologia alienígena, ou não quer causar um pânico generalizado na população, coisas desse sentido. Aí tu até fica, bom, pode ser, né? Assim, tem essa possibilidade por mais de 30 segundos. Mas assim, quando simplesmente dizem, não, eles não querem que tu descubra a verdade. Mas se essa verdade, sabe, não afeta eles diretamente, então, sabe, qual é a... É complicado. É um tipo de conspiração que, se você começar a acompanhar, as pessoas aí começarem a acompanhar, vão ver que chega a dar pena. A gente conversa com pessoas ali que estão completamente alucinadas. Completamente alucinado. Você fica com pena de conversar e debater com algumas. Eu atendi, né, vou dizer assim, a um terraplanista que eu tratei bem pra caramba, todo mundo no chat ali zoando, mas você não consegue, porque você vê que chega e já tá num nível que é doentio. Na matéria da BBC, tu colocou, né, que tinham 2 tipos de terraplanistas, né? Os que acreditam de verdade e os que se aproveitam da história. Isso eu também acho a mesma coisa, mas em várias outras, praticamente toda, né, ideologia tem esses 2 tipos de gente. Mas os caras, na Terra plana é particularmente chocante, assim, tu vê que tu acha que tem gente realmente que acredita, assim, piamente nisso, que acha que essa é a verdade. Tem alguns que, sim, principalmente aqueles que estão comentando, aqueles que estão nas redes sociais. Os que estão produzindo, eu falo com toda certeza, eles não acreditam. Todos esses que produzem. Os que produzem e estão acreditando ainda, vai chegar um momento que eles não vão acreditar mais. São novos no movimento. Eles começam a ver alguns argumentos aí e começam a tentar achar espantalhos. Né? Você falou sobre isso, mas tem aquilo, mas tem outro. Então desde 2016 eu vejo esse tipo de atitude dos terraplanistas grandes aí, que hoje são grandes, né? No começo começaram até menores do que o meu canal. E foi assim que você foi se distanciando da Terra plana? Você começou a fazer perguntas, as pessoas não tinham resposta, como é que foi? Exatamente, eu comecei a apresentar, eu estava num grupo, um dos líderes do Terra plana, na verdade eu estava num grupo com 2 dos grandes terraplanistas no Brasil na época, né? Tava eu e esses 2, e como se fosse uma panelinha ali, e um desses tinha um grupo lá e entrava todo mundo, era público. E nesse grupo, o que acontecia? Eu falava, olha pessoal, a Terra é plana, show, parabéns. Só que
esse assunto aqui não se encaixa com o modelo, a gente tem que começar a rever alguns conceitos. Aquele outro assunto também não se encaixa. Tudo que levantavam, eu discordava. Eu entrei meio que para brigar, como eu falei. E tudo que eu tentava, tudo que eles levantavam como argumento, eu falava, cara, não dá, isso não dá certo no modelo de terra plana. A terra é plana? Beleza, parabéns. Mas a gente precisa encontrar um modelo que se encaixe com essa observação, com o Polo Sul Celestial, com o Cruzeiro do Sul, com o equinócio e vários outros argumentos a gente ia levantando ali. Eu acho que a questão do equinócio eu nem tinha levantado lá na época, mas tinha vários argumentos e as pessoas já iam reclamando, olha, parece que o Eduardo tá do lado dos globaloides, tá isso, tá aquilo. Porque eu entrei no movimento de uma forma honesta. Eu achei que fazia sentido, mas eu não sabia, eu não tinha noção de onde esse movimento ia chegar. Depois que eu vi o que ele estava se formando e onde ele ia chegar, né? Foi aí que eu resolvi eu resolvi combater, mas antes disso eu não estava combatendo, eu só estava alertando os erros do modelo mesmo. Mas teve algum momento assim chave ou foi devagar, progressivo, que tu foi te decepcionando com a coisa? Ou teve aquele momento clique assim que eu clicou, não acredito mesmo e nada a ver? É aquele negócio, né? O fato de eu acreditar, eu assumi que acreditava de uma forma hipócrita, porque eu assumi que acreditava, mas eu ficava colocando em xeque ali, será que vai dar certo? Botava aquilo em prova e não dava certo nada. Então, tipo assim, eu abracei o movimento, falei que acreditava, mas fui vendo que não tinha sustentação. Então, tem até terraplanistas que falam assim, você nunca foi terraplanista. Pelo que eu conheço do terraplanismo, que são pessoas que não acreditam em terra plana, na grande maioria, eu posso dizer que eu fui terraplanista sim. Só que o fato de acreditar naquele formato, é um pouco complicado falar que você acreditou e num certo momento você saiu. Não, eu abracei a ideia, fui atrás ali para ajudá-los e só quebrava a cara. Sempre foi assim, só quebrava a cara. Eu tentei produzir uns 4 vídeos. Um vídeo eu cheguei a postar no meu canal. Só que eu postei, eu lembro que eu até conversei com esse líder da Terra Plana, mandei para ele pelo WhatsApp, eu renderizei um formato mais com a qualidade inferior ali, mandei para ele, eu perguntei, tá maneiro? Ele falou, tá maneiro, manda lá. Aí eu postei, eu até falei, cara, mas não tá errado não essa questão? Ele falou, não, é isso mesmo. Aí postei, quando eu postei, tipo, o pessoal já começou a comentar. Eu tinha poucos inscritos, né? Então acho que devia dar assim 100 views no máximo cada vídeo. Aí o pessoal começou a comentar aquilo que eu tinha falado com ele. Aí o vídeo ficou tipo nem 5 minutos no ar. Aí eu já tirei. Tirei ele e perguntou, por que você tirou? Eu falei, não, por conta daquilo, cara. Questão de 1 grau. Eu fiz um vídeo sobre a curvatura. Falei, essa questão de 1 grau aí realmente é aquilo que eu tinha falado com você. Eu lembro que ele até falou assim, não, cara, mas 1 grau é 1 grau. Em qualquer lugar. Eu falei, não, está errado mesmo. Então foi o único vídeo que eu postei tentando defender a Terra plana, mas tipo, com bastante dúvida. Será que tá certo? Acho que não. Postei assim, vi que dava errado e tirei. Então tudo que eu tentava produzir para defender o assunto, eu quebrava a cara. Então aquele negócio, será que eu acreditei em Terra plana? Talvez sim, mas tudo que eu fui tentar ali provar o assunto, não consegui, né? Olha, essa tua atitude, eu acho que é bem interessante, porque é um pouco como eu me aproximo de qualquer ideologia, hoje em dia pelo menos, né? Que eu sou mais consciente do que eu estou fazendo. Que eu também chego sem acreditar 100%, assim. Eu sinto que, vamos lá, vamos dar um crédito para essas ideias. Mas sempre perguntando, né? Por que será isso? Será que isso aqui está certo? Será que aquilo ali está certo? Mas eu vejo que não é esse o modo como a maioria das pessoas
se aproxima dessas coisas, né? Já são muito rápidos em abraçar uma ideia sem questionar um pouquinho. E isso aí, é claro, eu não entendo por quê. Eu não entendo se isso é uma coisa que a gente aprende ou se a gente já nasceu desse jeito, né? Eu não sei qual é a tua... Tu já nasceu assim, sempre foi meio cético com as coisas ou foi aprendendo aos poucos? Não, eu acho que eu já comprei mais algumas teorias no passado, só que como eu não tinha acesso à internet, numa época que pouca gente tinha até computador em casa, então acho que pra cair em algumas coisas mais bizarras como essa da Terra plana, eu acho que eu não cheguei. Mas como eu disse, né, eu fui evangélico, então eu vi muita coisa, eu acreditava em muita coisa. Algumas situações que passavam ali dentro da igreja, de algumas igrejas que eu fui, quando eu era criança, eu cresci num tipo de igreja que era pentecostal, né? Quando eu cresci, que eu já trabalhava com música mais, aí eu fui mais para as igrejas tradicionais. Então, no começo eu comprava algumas coisas que eu via ali, de uma forma até mais... ia de peito aberto mesmo. Sim. Mas por ver algumas situações complicadas dentro até dessas igrejas que eu fui, eu acho que eu comecei a ficar um pouco calejado. Sim. Nessa questão da Terra plana, alguns até usam, né, para tirar sarro, às vezes tá debatendo um assunto político ou qualquer outro, aí as pessoas até falam, mas aí, o ex-terraplanista. Mas eu acho que eu fui de uma forma, né, um pouco honesto dentro dessa situação. Eu não cheguei a enganar as pessoas, nem assim por vontade própria e nem assim sem querer. Porque se eu tivesse produzido alguns vídeos e depois de alguns meses, um ano, tivesse percebido o erro, eu teria enganado alguns, mas não foi o meu caso. Já logo de cara eu não consegui, né, defender a teoria assim a ponto de ser um terraplanista, um youtuber terraplanista. Não cheguei a ser isso, né? Sim, mas eu talvez tenha sido um erro meu entrar ali não como um questionador, mas abraçando a ideia. Mas de uma certa forma eu acho que o que eu vivi me fez reconhecer o erro, né? Mas olha, eu assim, pessoalmente eu acho que a melhor perspectiva geralmente vem quando a gente abraça mesmo, né, a ideia e depois se desilude, do que quando a gente já vai... Porque também esse é um dilema que eu enfrento hoje em dia quando eu, por exemplo, quero tentar entender uma ideologia que eu já vou com um certo preconceito, sabe? Que eu já não gosto, que eu sei que é bobagem, por exemplo. Pode até ser uma teoria da conspiração, é mais fácil ainda, que a gente vai lá e a gente já sabe que ela é uma bobagem, né? E o problema é que se tu vai com essa atitude, parece que tu não entende os argumentos de verdade, entendeu? Tu já vai para rebater. E isso é uma coisa que eu por exemplo, uma das coisas que eu tenho um exemplo de teoria pseudocientífica que eu já acreditei. O meu histórico veio da psicologia. E eu fui fazer psicologia porque eu tinha lido uns livros do Freud. E eu adorava, achava aquilo, uau, esse cara, sabe, entendeu mesmo a mente humana. E eu lia porque justamente eu acreditava naquilo, eu achava que aquilo ali era a verdade, eu lia bastante, eu entendia. Então, o meu entendimento daquilo era muito superior a uma pessoa que já vai ler sabendo que isso aqui tem todas as críticas científicas, né? Isso aqui não foi validado e tal. Então, por isso que eu acho que a experiência de uma pessoa que acredita, mesmo que já acreditou, mesmo que seja por um curto período de tempo, é mais válida como aprendizado do que uma pessoa que já vai, sabe, com a intenção de rebater. Sim. E tem uma questão também, quando saiu aquela reportagem, eu vi alguns comentários, eu até fiz uma live falando a respeito, muitos que estão ali falando contra essas pessoas que acreditam em conspirações, no meu caso ali, né, que foi um terraplanista por 1 mês e meio, 2 meses, saí. Muitas pessoas chegam ali falando até mal, querendo tirar sarro. Mas se realmente tivesse que bater de frente com um terraplanista para poder explicar, ou se chega alguém
na família e fala, olha, eu vi alguns vídeos de um certo youtuber e me tornei terraplanista e é isso e aquilo. Muitos desses nem saberiam rebater. Exatamente. Não saberiam se colocar no lugar dele, entender o que está... eu tô pensando que a Terra não tem curvatura por conta disso. O outro não tem argumento algum para poder rebater aquilo. E fazer um trabalho social ali, mesmo que seja no bairro, na família, falar, não, cara, a Terra não é plana por conta disso e disso. Ó, tem um assunto simples de geografia básica que talvez você não lembre, mas dá para ver, qualquer pessoa vai conseguir aferir que a Terra não é plana por esse simples fator. Eu já também, uma coisa que eu observava desde o início também em outras crenças, por exemplo, o pessoal que rebate astrologia, sabe? Às vezes colocam um físico ou um astrônomo para rebater um astrólogo, por exemplo. E o problema é justamente esse, o cara nunca acreditou na astrologia. O cara não sabe nem qual é, de que ponto de vista que aquele cara que acredita na astrologia tá vindo, sabe? Então tu não tem... Ele já vai começar a explicar justamente, tu falou exatamente o que eu acho também. Ele vai começar a falar coisas muito mais complicadas sobre o céu, sobre a astronomia, e não vai atingir o público que realmente está acreditando, né, com fé mesmo na astrologia, sabe? Isso é uma perspectiva que só tu, por exemplo, agora... tem para atingir os outros terraplanistas, né? Sim. Eu até falei sobre isso, né? Não adianta você colocar um professor de física para debater com um terraplanista se ele não entender o terraplanismo. Ele vai rebater de uma forma perfeita, mas só quem vai entender são aqueles que gostam de ciência ou os alunos dele, porque um brasileiro aí médio, uma pessoa que trabalha com outra coisa, é competente demais em qualquer outro ramo, mas dentro da ciência ele não sabe nada. Não vai entender nada e acaba caindo ainda no conto dos vigaristas planos aí na internet. Sim, os caras que não acreditam, mas que fazem isso só para lucrar, né? Que é uma coisa que... Isso é uma crítica que se faz bastante das igrejas evangélicas, né? Eu também, minha dúvida, mas a gente nunca sabe, né, de verdade, será que esse cara acredita ou será que ele tá, sabe, ali só pelo... Uns às vezes vêm, né, tem um documentário muito famoso, acho que chama Marjô, não sei se você já ouviu falar, era de um pastor mirim americano, e o que ele faz é o seguinte, ele perde a fé também na igreja, ele era um pastor, perde a fé, mas aí ele fica sem dinheiro, e decide que ele vai fazer 1 ano só de pregações. Vai fazer de conta que ele é um pastor de novo e vai sair por aí pregando para arrecadar dinheiro. E ele grava um documentário. E esse é o documentário que tu pode assistir. E é muito interessante isso, porque ele sabe, ele diz, eu não acredito nada disso, mas eu tô realmente fazendo. E as pessoas acreditavam, as pessoas caíam no chão, sabe, todo aquele espetáculo, né, de fé nas igrejas evangélicas. Ele fazia tudo aquilo, ele fazia muito bem, sabe. Então, é uma coisa que... Outra que eu sempre me perguntei também, e que é um movimento que é forte no Brasil, que é o espiritismo, né? Sim, é forte. Pois é, e muito do espiritismo depende dessas demonstrações, assim, públicas, né, de, como é que é aquilo, descrever, psicografia, hoje em dia não é tão famoso, mas no começo era aquelas histórias de materialização e coisas assim, e tu fica pensando, né, poxa, os caras que estão fazendo realmente, é meio óbvio, porque ele tá fazendo um truque ali, sabe, o espírito, o médium. Mas pode ser que na psicografia já não é tão claro, porque o cara pode realmente acreditar que ele está se comunicando, né, com alguém. E não é. Bom, se a pessoa... Isso eu vejo muito, como eu fui criado em igreja evangélica, eu vejo muito as pessoas que falam que estão recebendo uma mensagem de Deus, que estão falando em profecia, isso e aquilo. Às vezes a pessoa pensa, né, alguma coisa, às vezes ela pode até crer realmente. Tá vindo na cabeça dela, ela fala como se fosse Deus falando com ela. Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Então, realmente, é dentro dessas religiões, ou até, no caso, as conspirações, tem pessoas que acreditam, sim.
Mas é uma coisa complicada. É complicado, né? De dizer quem é o que acredita. Porque, às vezes, eu também fico pensando, né? Se o cara, será que ele é um charlatão mesmo, sabe? Ou se ele realmente acredita naquilo e está fazendo de coração, sabe? E é complicado essa distinção aí, né? Eu acho que um cara, por exemplo, um cara que é o grande do espiritismo, né? Que é o Chico Xavier. Todo mundo, quando tu fala que o cara era um charlatão, vão te dizer a primeira coisa, que ele não ganhou nada com isso. Mas financeiramente talvez seja até verdade, eu não sei, nunca entrei a fundo. Mas ele ganhou fama, né? Ganhou fama, ganhou respeito. Isso é uma coisa que as pessoas valorizam. Tem gente que quer ser o líder, né? Quer ter aquele papel de liderança na sociedade, mesmo não tendo o bem financeiro ali. O bem financeiro, exatamente. O dinheiro é uma coisa que compra, o dinheiro em si também não serve para nada, né? Ele te compra fama, ele te compra poder. E o Chico Xavier conseguiu o poder e a fama sem o dinheiro, talvez. Mas eu acho que ele lucrou também um pouco, né? Não vamos ser ingênuos. Isso você está falando agora, que a gente fala, os canais que combatem, né? Terra plana, a gente sempre fala isso. Às vezes o cara não quer dinheiro porque pensa que não vai dar. Muitos também não conseguem. Mas só o fato de ter um rebanho, o cara abre uma live, dá ali 300, 500 pessoas e aplaudindo tudo que o cara fala, a Terra é isso, a Terra é aquilo, acontece desse jeito, a NASA mente, todo mundo aplaudindo toda hora. Ele sente eu não sei, talvez você conseguiria explicar de uma forma melhor, mas ele sente algo que ele sempre buscou na vida dele e nunca teve. Vamos supor, no meu caso, música. Eu toco na noite, mas imagina um cara que ele estudou música para ser aquele músico famoso, né? Não foi o meu caso, mas que muita gente pensa que o cara estuda música para ser o famosinho, mas o cara estudou música e sonhou em ser um Steve Vai da vida, ser um mega cantor e não conseguiu nada. Mal tocou nos botecos ali, cantou no karaokê. E quando ele vê esse público ali no YouTube, ele vê que ele tem 500 pessoas, todas as lives, tem aí 10 mil views, todos os vídeos, todo mundo aplaudindo, falando amém para as produções dele, ele se sente confortável. Ele sente realizado, né? Aquilo que ele foi frustrado, né? Na vida profissional, ou no sonho dele, talvez ele quis ser um jogador, um músico, um outro tipo de profissional aí que tem algum tipo de público, ali ele está conseguindo realização. Então eu vejo muito disso nos terraplanistas, muitos que às vezes nem monetizam o canal, ou seja, não estão querendo dinheiro, mas estão ali firme e forte. Mas por quê? Porque eles gostam de ver aquele público que eles sempre tentaram, né, mas nunca conseguiram. E agora então, Eduardo, tu tem esse teu canal sistemático, como é que chama? Isso, sistemático. Esse canal se chamava Conhecendo as Escrituras. Olha só. Ele foi um canal criado só para poder debater assuntos religiosos com amigos. Eu fazia parte de um grupo, eu tinha uma comunidade no Orkut há muito tempo, então eu tinha alguns amigos de lá, mas poucos, tipo assim, não chegava a 10. A gente ficava debatendo alguns assuntos, aí depois, né, com WhatsApp, Facebook, a gente ficava debatendo, mas eu não tinha intenção de abrir isso ao público. É porque um tava na Europa, outro aqui também no Brasil, mas ali pro norte. Então todo mundo distante, e a gente ficava assim, debatendo. Eu, por exemplo, eu já defendia mais essa linha de não haver igrejas, o outro era mórmon, um era evangélico, tradicional, batista, então a gente ficava debatendo ali. E sempre foi para isso, não tinha intenção de abrir mesmo ao público, para crescer, né? Fazia as lives, era pública, mas não divulgava nem nada. Só que por conta disso, né, que eu contei no começo aí, eu entrei na conspiração. Quando eu saí da conspiração, eu comecei a combater o terraplanismo. O nome do canal ainda se chamava Conhecendo as Escrituras. E depois, quando eu pensei bem assim, eu vou fazer um canal só para combater a Terra plana. Vou falar mais de nada, não falar de religião, não falar mais nada. Agora você usa o canal só para isso, então. Depois de uns 2 anos e meio combatendo o terraplanismo,
E vendo que não ia dar em nada, eu cansei. Até por conta de algumas ameaças que eu sofria. Eu cansei mesmo e falei, não vou falar mais nada disso não. Vou postar alguns vídeos de música, tocando aqui, talvez com aulas. E vou tirar todos os vídeos do meu canal. Aí tirei todos. Deixei em off, né? Não cheguei a excluir não, deixei em off. Uhum. Aí fiquei 4 meses sem produzir nada contra a Terra plana. Aí fiz gameplay, falei de música um pouquinho, falei de política, mas não falava mais de Terra plana. Só que todo o meu público ali tinha uns 10, 15 mil pessoas que queriam ouvir sobre Terra plana, né? Era um público que entrou por conta disso. Aí de tanto pedindo eu voltei, mas eu fiquei tipo uns 4 meses parado mesmo, né? Cansei. Uhum. Mas e essas ameaças que você recebe, assim, o pessoal fica tão indignado que tu tá combatendo a Terra plana que te ameaçam? Sim, direto. Por e-mail, WhatsApp. Teve uma que eu recebi, eu até coloquei lá no meu Instagram. Quem quiser me acompanhar lá é Sistemático YT, que seria de YouTubes, mas só o YT. Sistemático YT, vê lá no Instagram. Eu postei a última, né? É até de um rapaz que eu conheço, um alucinado defensor do terraplanismo, mas aquele negócio, a gente recebe uma, outra, a gente não sabe quem vai ser o alucinado, né, a ponto de fazer. Isso é complicado, a gente sempre pensa, né, quanto levar a sério, né, essas ameaças. Mas então, você tem se frustrado muito, porque é um trabalho difícil esse, né, de tentar combater essas coisas, assim. Eu nem sei se tem uma fórmula. Você tem tido algum resultado positivo, assim, ou o que você acha? Olha, realmente, é um tipo de trabalho, não tem como falar que não é um trabalho, porque você tem que ficar de olho em muita coisa, você tem que ficar antenado no que eles estão postando, no que eles estão falando, as pessoas cobram a resposta, quando postam alguns assuntos, né, sobre a Terra plana mesmo, diretamente, eles sempre postam lá e falam, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Então a gente sempre tem que estar falando a respeito. Eu tenho bons resultados, eu tenho muitos e-mails de pessoas que deixaram de ser terraplanista e que familiares. Eu tenho até eu sempre falo sobre isso, um rapaz que o pai dele, se não me engano, não sei se é o pai ou o irmão, era terraplanista, e ele deixou o meu canal assim como página inicial do navegador do rapaz lá, não sei se é pai ou irmão. Então o cara era terraplanista, ficava ali meio que enchendo o saco, e esse que começou a acompanhar meu canal colocou ali o meu canal como página inicial. O rapaz começou a ver os meus vídeos e saiu do terraplanismo por conta disso. Ele nem conhecia, porque os terraplanistas acabam ocultando, né, todos os canais que combatem, né? Então tem muitos comentários assim positivos quanto ao nosso trabalho. É legal, muita gente realmente deixa essa conspiração por conta do trabalho que a gente tem feito, né? O nosso grupo ali, não sou só eu, né? Tem muitos ali envolvidos também. Tem outros. Mas o movimento terraplanista, acho que eu já vi uma estatística, alguma coisa de que tinha uns 7% de pessoas no Brasil que acreditam que a Terra é plana. Eu achei um número meio alto, assim, demais. Mas eu não sei o quanto disso não é simplesmente gente também, de novo, trolando, sabe? Porque essas pesquisas assim de rua, imagina, né? Chega alguém e te pergunta, você acredita que a Terra é plana? Acredito, sabe? Mas na sua experiência, tem muita gente que acredita na Terra plana? Tem muita gente, só que eu acho que 11 milhões é um pouco de exagero. Eles falaram 11 milhões de pessoas. Pois eu acho exagero porque o terraplanismo está dentro das redes sociais. E você não tem isso, você não tem tipo um canal que chega próximo a 1 milhão de inscritos. Você não tem no Facebook uma página que chega próximo a isso. Então eu acho um pouco de exagero. E o terraplanismo só tá na internet, não tá fora, não tá em outra mídia. Tem até o WhatsApp, são todos envolvidos também com o YouTube, Facebook. Então acho um pouco exagerado esse número aí. É possível, talvez, eu não sei, imaginando, né, que algumas pessoas
falam isso por pura ignorância, por não ter tido uma educação formal e simplesmente nem sabem que existe hoje em dia um movimento terraplanista. Então falam simplesmente porque, assim, acreditam como o homem primitivo acreditava, sei lá, 20 mil anos atrás. Não sei se tem tanta gente assim no Brasil, né? Espero que não, mas... talvez algumas pessoas falam só porque ouviu dizer e tal, mas não saberia responder nada nem do terraplanismo, né? Sim, não, mas não é do movimento. É tipo, uma coisa é certa, realmente é um movimento grande, é preocupante, e eu acho que tende a crescer, porque é algo viral, você não... Tipo, tem gente que fala bem assim, você tá fazendo propaganda deles, quando você fala, não tô fazendo, porque na verdade eu pego as views dele. Na verdade eu cresço em cima deles. Eu aproveito a movimentação deles para poder produzir um conteúdo. Então eles sempre têm... Se eu tenho 3.000 visualizações num vídeo, eles têm 15 e 30 mil. Então eles sempre têm muito mais alcance do que todos os que combatem. Digo esses canais que realmente só combatem. Porque tem outros grandes canais no YouTube que uma hora ou outra falam, tem um outro que de ciência também agora que começou a combater, mas não são os originais só combatendo, né? Sim. Olha, eu vou te ser sincero que eu pensava a mesma coisa. Continua ainda, é um dilema que a gente tem, né? Quem é cético e tenta fazer esse trabalho assim de desbancar essas baboseiras. O quanto... Eu sempre relutei em abordar essa questão da Terra plana porque eu achei que eu ia estar dando propaganda para o movimento. Honestamente. Sabe? Eu pensei que era uma coisa tão pequena, tão assim, irrelevante, que não merecia atenção, sabe? Não é como uma coisa assim que... Né? E eu até hoje penso com várias dessas teorias da conspiração, ou sabe, crença muito louca, eu penso, até que ponto... eu devo me preocupar, sabe? Eu sei que, por um lado, obviamente, a gente até aprende, né? Lendo mais sobre a conspiração, e sempre tem a questão da argumentação. Desbancar essas bobagens, a gente sempre aprende, né? Porque de repente, também ninguém sabe, assim, as pesquisas com isso não são tão boas. A ideia seria que tu, desbancando a Terra plana, por exemplo, usando ela como um exemplo de pseudociência ou de crença louca, ou conspiracionista, tu seria mais provável que tu criasse assim, um sistema imunológico para o besterol, entendeu? Tu aprende, se tu consegue te defender da Terra plana, tu consegue te defender de outras teorias da conspiração. Mas eu não sei o quanto isso é verdade, sabe? Pode ser que seja um caminho legal, e eu vejo pessoas que começam a ter um pouquinho de cautela, né? Ou eu cheguei a acreditar nisso, então calma, vou pisar no freio. Eu mesmo, hoje em dia eu tô agindo assim. Mas essa questão que você falou no começo, que pode ser que você esteja dando público, dependendo, se você tiver um canal muito grande, você pode sim estar fazendo propaganda, mas não da Terra plana. Talvez você possa estar fazendo propaganda do terraplanista em si, mas mesmo que ele cresça em número de inscritos, acho que as views do terraplanista a gente acompanha o crescimento. Antes, todos os terraplanistas tinham uma média ali de 5 mil views, como eu tenho hoje, mais ou menos, né? 3 mil, de 3 a 5. Depois eles foram crescendo e você vê o crescimento de todos ao mesmo tempo. Um pequeno que lança um vídeo com assunto de Terra plana, ele vai ter ali 15 mil views fácil, quando o assunto é meio que novo, né? Então esses terraplanistas grandes hoje do YouTube, que não chegam ali a 200 mil seguidores, eles têm, a gente consegue acompanhar o número de views, o número de alcance, e é bem parecido. Então, se por conta de uma ajuda eles têm um crescimento estrondoso, a gente consegue perceber. Por exemplo, quando o Olavo começou a divulgar terraplanistas, Olavo de Carvalho, eles deram uma crescida sim,
Porque o Olavo de Carvalho, ele tem público, compartilhou todos os grandes. Sim. Todos, sem exceção. Então eles cresceram juntos. Mas quando, por exemplo, um grande terraplanista foi na GNT, ou foram lá no Danilo Gentili, que tem quase 10 milhões de inscritos, eles não cresceram. Entende? Então não é a matemática, não é aquela, eu tenho muito seguidor, tenho um alcance grande, vou falar de terra plana, então vou ajudar o crescimento. Não. Você vai ajudar se você apoiar o terraplanismo, que foi o caso do Olavo de uma forma... Vou dar o benefício da dúvida, eu vou falar que ele apoiou de uma forma inconsciente. Tá? Só para não criar muita treta num assunto nosso aqui, que é outro, né? Sim. Não, mas isso diz muito dos seguidores do Olavo de Carvalho, né? Se o Olavo de Carvalho fala sobre uma teoria da conspiração e no outro dia o número dos crentes cresce tanto assim, mas o Danilo Gentili fala também e não cresce, então quer dizer que o Olavo está atraindo um público aí bem susceptível, digamos assim, né? O Olavo, ele tem aquilo que a gente fala de olavista, tem o pessoal que gosta do Olavo mesmo, pelo que ele produziu, e tem os olavistas, como os lulistas, bolsonaristas, pessoas, qualquer coisa que esses ícones aí acabam falando, qualquer besteira aí, a gente abraça, né? Ou aqueles abraçam. Então, o Olavo, ele tem muito isso, ele tem esses seguidores cegos aí, infelizmente. Mas o Olavo, infelizmente, ele fez um trabalho pesado em prol da Terra plana. Ele compartilhou, ele falou que um tal experimento ele nunca viu alguém rebater. Entrou no meu canal, me chamou de idiota. Ah, é? Foi lá, me chamou de idiota lá. Mentiroso, você é mais um mentiroso idiota e tal. Mas enfim, então, infelizmente, o Olavo trabalhou em prol dessa questão. Né? O que eu vi ele fazendo foi uma tática que é interessante até, de, assim, meio que de equivocação, sabe? Olha, nem dá pra dizer, nem não dá pra dizer. Ele foi esperto. Ele tentou dar uma de esperto. Sim. Que ele, na verdade, ele tava de mão dadas ali com com um doutor aí da internet, nem vou falar o nome dele, um doutor aí da ciência de verdoido, e ele tava meio de mão dada com esse cara aí. Então, para divulgar o trabalho desse cara, ele foi divulgando os outros também. Não sei se ele quis chegar a defender, mas viu que a ideia era esdrúxula demais e tirou o corpo fora, né? Falou, não falei que era terraplanista e que é terra plana, só falei que eu não sabia. Isso. Então, mas infelizmente o estrago que ele fez foi muito grande. Mas quando um terraplanista vai no Fantástico, como foi, ou no Danilo Gentili, não tem esse estrago. Então até aconselho, você que tem um canal grande aí no YouTube, que é a maior rede, né, que os terraplanistas estão ali, ajude que você não vai divulgar terraplanista e nem a terra plana. Você vai tirar a gente da terra plana com certeza. Pois é. Não, eu também acho que sempre é válido, né? Ainda mais justamente nisso, se o teu canal, se o teu trabalho está sendo um trabalho de conscientização científica, de pensamento crítico, esse tipo de coisa, o teu público vai ser já esse tipo, né, de gente. E tu só vai estar ensinando as pessoas a se defender de mais uma, né? Mas é interessante, eu queria voltar um pouco para esse argumento que o Olavo de Carvalho usou, que eu acho que eu já vi o pessoal fazendo a mesma coisa com a questão do aquecimento global, que é um lance que agora, também, outra coisa que foi completamente politizada, assim, total, né? E o pessoal, tem muita gente que assim, até tem vem da ciência, sabe? Um pessoal mais científico. Eu, inclusive, conheço um estatístico, professor, e que realmente acha que não existe aquecimento global. E tem o argumento que eles usam é parecido, assim, eles dizem, olha, não é que não tenha, até pode ser que tenha, mas a gente não tem provas ainda suficientes para dizer que tem. Para afirmar. Eles falam que não é antropogênico, né? Não é o homem que está causando.
Pois. Eu tenho tem um parceiro lá no canal que ele também fala sobre o aquecimento, mas ele é daqueles que não acreditam, não vou falar acredita, né, mas ele tá naquela linha do Felício. Pois do então, Felício, sei, né? sei. Que não é, o aquecimento global não é antropogênico e tal. É uma discussão ainda que pelo menos você vê cientistas debatendo, e infelizmente também é um assunto que é politizado. Você vê muita Foi gente... politizado? Então você Mas vê o muita problema... gente de uma linha, né, defendendo Sim, o aquecimento. Vou até dizer assim, entre aspas, tá, pessoal? Mas é só para ficar claro, como se fosse a esquerda mais defendendo a linha do aquecimento e a outro lado defendendo que essa questão é política e eles querem frear o crescimento. Claro, sem dúvida. Mas isso é a pior coisa que pode ser feita, né? Quando atrelam assim, um lado político a uma crença, a um fato científico, e outro a outro, é a pior coisa, porque daí não adianta. E eles já estão fazendo isso agora com outras coisas, até com a epidemia agora, né? Do coronavírus. Eu vi que está tendo... Assim, o pessoal está politizando. Como o Trump e o Bolsonaro apoiaram esse negócio da... Como é que chama? Clorocoxina? Eu não sei não o nome, mas eu sei. Pois é. Esse medicamento aí, né? Que era usado para malária. E agora estão dizendo que talvez possa ser útil pro coronavírus. Só que, assim, as provas até agora é um paper, assim, que parece que não teve, cheio de erro metodológico e tal, e não tem como ter uma resposta certa agora sobre isso tão rápido, assim. E igual, qualquer que seja a resposta, o problema é que como o Trump defendeu que já sabe que funciona, e o Bolsonaro também, que já sabe que funciona, o pessoal da direita agora diz que funciona. E o pessoal da esquerda vai dizer que não funciona. E assim, tipo, sem olhar, sem ler o paper, sem, sabe, tentar pensar por si próprio. E esse é o problema. O aquecimento global foi exatamente isso, ao meu ver. Era uma questão puramente científica, sabe? Que aí um lado abraçou, que foi, se eu não me engano, a direita abraçou essa história primeiro de dizer que não existe, porque é a questão do interesse econômico, né? Afetava as empresas de petróleo e o pessoal ia ser ruim para eles. Se existisse, digamos assim. E aí o pessoal da esquerda viu que, não, se a direita está dizendo que não existe, então a gente tem que dizer que existe. E aí ficou aquela história toda. Só que eu acho que nesse ponto aí, a gente dá para discernir, sabe? Se tu for olhar realmente, assim, o consenso científico é de que existe e é causado pelo homem. A NASA não ia dizer o contrário, sabe? Se a NASA tivesse em dúvida, ela ia dizer, olha, a gente não tem bem certeza, sabe? Se o IPCC, aquele, tivesse em dúvida, eles iam dizer, olha, a gente está em dúvida. Mas como esses grandes caras, grandes organizações científicas dizem que tem, quem sou eu para dizer que não tem, sabe? E o pessoal não faz esse cálculo, sabe, com essas coisas. Eu acho que a Terra plana é a mesma coisa. Tipo, se a NASA, sabe, tá dizendo isso, que a Terra é redonda, que quem sou eu, sabe? Ou quem é aquele cara que faz um videozinho no YouTube para dizer, sabe? Mas o problema todo é que a politização não deixa o cara ter esse raciocínio. Essa questão da politização ficou... Esse tipo de assunto aí realmente complica, né? O caso lá de Terra plana ainda não tá muito, mas você vê muita gente associando o terraplanismo à direita, porque a esquerda quer também, usa para atacar, né? Isso, mas aí você vê um grande mentor ali, né? Um grande guru, vamos dizer assim, do governo meio que apoiando, aí acaba dando munição também, né? Claro. Mas claro. Esse é o problema. Eu vejo que, assim, na divulgação científica, uma coisa que eu pessoalmente falo muito na minha página no Facebook, no nosso blog, a gente vive falando sobre isso agora, que a divulgação científica, principalmente no Brasil, mas fora também é parecido, tem um viés ideológico, um viés político, e é primordialmente um viés de esquerda. Isso é verdade. O pessoal, ainda mais no Brasil, as universidades geralmente tem muita gente que é de esquerda.
E isso, digamos assim, que obscurece a tua visão das coisas, né? Se tu não tiver um cuidado maior, tu acaba entrando nisso sem querer também. Eu já tive muitas ideias assim econômicas, digamos assim, muitos erros. Meu pensamento econômico foi muito formatado pela ideologia de esquerda. Até que eu disse um dia, não, seguinte, eu vou ler um pouco mais sobre economia, porque realmente, eu já estava expressando algumas opiniões até na minha página sobre economia sem saber, sabe? Indo só no vácuo da esquerda, digamos assim. Eu nunca fui 100% socialista ou comunista ou nada disso. Eu só simpatizava com as ideias e achava, por que não, né? Isso aí por aí é bonitinho, soa bem, eu acho que tem que ser. E aí eu disse, não, vamos ler melhor. Eu vou pegar alguns livros, né? Eu comecei pelo Adam Smith, direto no primeiro, né? Na fonte. E depois de ler aquilo, meio que caiu a ficha, sabe? Tipo, não, mas para aí, tá aqui, isso é uma coisa científica, é uma coisa que depois já foi posto à prova, sabe? Os economistas hoje têm um consenso de que, por exemplo, o protecionismo não funciona, sabe? Que o mercado livre é muito melhor para gerar riqueza e esse tipo de coisa. Só que isso foi abraçado pela esquerda, que a esquerda é contra, sabe, o capitalismo malvado e tal. Então tu vai ver um monte de gente que é divulgador científico, por exemplo, que tem opiniões completamente pseudocientíficas ou anticientíficas sobre economia. Sim, e é um ponto muito importante que você está apresentando, porque às vezes até para a gente levantar a questão da pluralidade de ideia, né? Porque você pode até defender uma questão às vezes progressista e não defender outras mais pro lado econômico da esquerda. Às vezes a gente até liga ali, né, o progressismo, a esquerda e tal, mas é um pouco complicado que você tem a dificuldade, até falando na questão do meu canal, rolou uma treta muito grande, porque eu cheguei a apoiar ali Bolsonaro, né? Mais à direita, quando eu até te falei, né, que eu parei de falar de terra plana e comecei a falar de política. Então eu cheguei a perder 7 mil inscritos. 7 mil. Eu tinha tipo 12 mil inscritos. Né? Então pra mim foi um baque assim, muito grande, porque só porque a galera é mais acadêmica, mais de esquerda, será que não querem realmente me ajudar nessa questão aqui? Então, essa questão que eu comecei a ver, de que, como você disse, né, às vezes acabam caindo em conspirações que não é científica, não é política. É política, às vezes até brinca, né? O terraplanista político, aí o cara vai e me chama também, você que é o terraplanista político e tal. Mas, tranquilo, porque são amigos ali. Mas, infelizmente, você percebe que tem pessoas que acabam caindo literalmente em conspirações, como você disse, econômicas, e não conseguem mal, assim, conversar contigo e falar, tá bom, você acha que eu tô errado nessa questão econômica? Talvez o liberalismo seja ruim, você tá certo? Tá, mas então vamos conversar sobre outros assuntos aqui, que é o nosso, né? De terra plana. Não, e acabam desfazendo uma certa amizade. A gente tinha um grupo muito grande que combatia, tinha um rapaz que fazia lives praticamente diárias, e era bom, as lives dele tava dando gente, mas por conta disso eles sumiram assim, e fizeram um grupo, assim, fizeram uma panela e chegaram a tentar me derrubar. Como me derrubar? Com anúncios, com denúncias? Não. Eles tentaram me derrubar assim, falando de mim, tentando me denegrir nas lives dele. Entende? Sei. Então, Sei. Assim, é aquilo que você realmente... Você falou é a verdade. Tem pessoas que não acham absurdo você cair num conspiracionismo científico, religioso, né? Mas acabam caindo no conspiracionismo econômico, político. Exatamente. Isso é o maior desafio, na minha opinião. A gente perde seguidores toda hora também, porque uma vez que tu fala
contra... Agora, por exemplo, esse lance do aquecimento global. Se a gente mostra as evidências, tudo, e diz que não, cara, olha, tem evidências que está aquecendo e tem evidências que é causado pelo homem, a gente perde uma galera, sabe? Vem gente nos acusar que é de esquerda, vocês são, né, caíram, compraram a historinha da esquerda. Aí quando a gente fala do livre mercado, que o livre mercado é a única maneira que a gente conhece de gerar riqueza, sabe? E que uma economia planejada não funciona, tem vários motivos porque ela não funciona, e assim, prêmios Nobel já disseram que não funciona, sabe? Não é uma coisa assim que eu tirei do meu livro de militante, sabe? Bolsonarista ou o que seja. Não é. Tá nos livros de economia. A gente perde uma galera, sabe, de esquerda, que vem dizer que a gente é neoliberal e que, sabe, ou também isso, apoia o Bolsonaro e tal. É muito difícil navegar isso aí, sabe? Outra questão que a gente bate um pouco é a questão como é que diz, da tábula rasa, né? De achar que o ser humano nasce um papel em branco e o comportamento é todo aprendido. Então, assim, diferenças entre os sexos, tudo isso é aprendido, sabe? Basta tu criar, se tu pegasse um gurizinho, uma criancinha e cria o gurizinho como sendo uma guriazinha, tu teria no final uma mulher, sabe? Enquanto que a gente sabe que não é isso, sabe? Quem já leu, quem é estudioso da área de psicologia, da área da biologia, sabe que isso não é verdade, sabe? Tem coisa, a gente herda não só aspectos físicos, como também aspectos mentais, sabe? No cérebro, isso é herdado, inteligência é herdada, as diferenças sexuais, tem muitas diferenças sexuais herdadas. Isso aí não vai adiantar tu ensinar de um outro jeito, sabe? Tu pode mitigar uma coisa ou outra, mas tu também pode piorar. Sim, então... E essa foi uma questão, até que eu entrava em debate de uma forma, assim... bem rasa, né? Porque eu não tenho muito conhecimento, mas como a gente tava num grupo fechado, algo que não saía dali, foi algo que esse grupo mesmo tentou ali me atacar e ficar falando, nossa, você é isso, você é xenófobo, você é racista, você é... Como é que falava? Ele usava vários adjetivos ali, né? Porque eu levantava um argumento sobre esses assuntos também, então eu via muito, eu vivi na pele dentro do combate à Terra plana, essas questões de você debater algumas ideias, outras pessoas não especialistas levantarem alguns argumentos e começar a te rotular ali de uma forma como se você fosse o conspiracionista do YouTube, mas não, cara. Então realmente, você vê que é difícil. As pessoas elas vivem numa bolha que às vezes o contraditório é por isso que o combate a certas conspirações no YouTube não é grande, porque a bolha deles, eles são muitas das vezes os superiores, eles não conseguem dar ouvido àqueles que talvez são ignorantes, sim, né, no assunto, e estão tentando ensinar algo que eles aprenderam ali, algo magnífico, e você vai falar, não, cara, você está sendo ignorante, não é assim, é desse jeito, mas muitos ignoram. Então, realmente, eu vivia isso na pele. Eu me pergunto isso também, porque eu noto que quem do teu canal, né, e eu também que faço esse trabalho de divulgação, a gente se coloca muito numa posição de superior, assim, de estar ensinando para as pessoas, né, aqui está o conhecimento, aprendam. E o problema com isso é justamente, né, a gente acaba também talvez se fechando nós mesmos, né, para algumas coisas a gente acha que não, mas isso a gente já sabe. E na verdade não é bem assim. A minha experiência com a economia foi um pouco assim. Eu já estava lá quase, sabe, dando conselho econômico, quando na verdade eu nunca tinha nem lido um livro de economia, sabe? Então, às vezes eu me pergunto, também tento dar um passo atrás e ver, não, realmente, será que eu estudei o suficiente desse tópico, sabe? Será que eu li as referências corretas para saber, para ter uma opinião embasada sobre o tópico? Sabe? E muitas vezes a gente se dá conta que não, sabe? Que não fez esse trabalhinho. Exatamente. Cara, muito legal falar contigo. Eu acho que a gente já está se aproximando aqui 1h15.
Eu não quero tomar todo o teu dia. Mas, então, vamos deixar aqui os teus contatos pro pessoal que quiser. Tu tem o teu canal, então, tu já falou, né, que é o Sistemático. Eu não sei, tu tem outras... É isso aí, o canal no YouTube Sistemático. No Instagram é Sistemático YT, né? Sistemático como se fosse YouTube, mas só o Y e o T. Sistemático YT. No Facebook, eu montei um Facebook agora pra mim, mas eu tenho a página também, Sistemático, mas lá eu posto só questão de game, nada voltado ao assunto original, não. Tem também na Twitch TV, que é o canal Sistemático lá também, sem o acento. E lá eu posto muito a questão de game, só que eu uso o canal na Twitch como um canal de escape. Como eu faço muito reaction, falo muito de terraplanista, pego pesado muitas das vezes, uma hora ou outra eu posso tomar um strike. Então se eu perder o canal por algum motivo, tem o canal na Twitch TV, que também eu faço live. Ontem, por exemplo, eu fiz uma live lá, fazendo reaction de um terraplanista. Então quem quiser me seguir aí nas redes, no Twitter eu não posto muita coisa não, mas também tá lá. É Edu Sistemático, se não me engano. Deixa eu conferir aqui agora. Edu_Sistemático. @Edu_Sistemático. Então é isso. Falou, cara. Obrigado. Valeu. Abraço. Tchau. Tchauzinho. Se você gostou desse podcast, pode ajudar a divulgar compartilhando nas mídias sociais ou no seu blog e deixando uma avaliação no iTunes ou na plataforma que você usa. Você também pode ajudar fazendo uma contribuição pelo Apoia-se. O Raciocínio Aberto só existe graças ao apoio de ouvintes como você.